crianças, nós estamos agora iniciando o capítulo 3 do nosso sistema interativo na parte de matemática. Portanto, eu quero que vocês abram a página 178, onde nós vamos falar sobre um assunto já abordado anteriormente, há mais ou menos um mês, né? Na segunda semana que nós tivemos de aula, nós já falamos sobre esse assunto, figuras geométricas. Inclusive, falamos também sobre os sólidos geométricos, onde aqui nesse capítulo ele é conhecido como figura espacial. Então, quero que vocês prestem bastante atenção agora nessas imagens aqui da página 178, onde vamos falar sobre brincadeiras indígenas, que também vem sendo um assunto bastante trabalhado aqui neste livro. Observem aí que nós temos a corrida de tora, nós temos o Chico na Rádio, temos o futebol, o peão, a peteca, o cabo de força e o jogo da onça. Provavelmente algumas dessas brincadeiras você já conhece, já tenha brincado, outras não. Talvez sejam desconhecidas para vocês. Mas enfim, observem aí que cada uma delas faz parte do cotidiano indígena. Vejam que as crianças participam bastante desse tipo de atividade, né? São atividades físicas que exigem bastante força, bastante concentração para serem realizadas. Então, observando tudo isso, todas essas imagens, nós vamos responder o Trocando Ideias lá no grupo, tá bom? Junto com os coleguinhas, você vai compartilhar suas opiniões, vai compartilhar aí a sua aprendizagem para que os demais também possam analisar e assim aprender com todas as respostas que vocês vão expor lá no grupo, tá certo? Como nós vamos fazer essa atividade daqui a pouquinho, então eu já peço que vocês virem a página para nós falarmos sobre as figuras espaciais, também conhecidas como sólidos geométricos. Observem aí uma figura que nós temos de uma oca. Você sabe o que é uma oca? Isso mesmo, é uma habitação típica dos povos indígenas, né? Então é bastante comum que os índios morem nesses locais. Muito bem, observem aí que essa oca, ela se parece com alguns sólidos geométricos já estudados anteriormente. Você consegue identificar? Se vocês olharem aqui embaixo, onde aparece dois personagens aqui na questão 3, nós temos alguns desses sólidos. Se você observar direitinho a oca, você vai perceber que ela se parece com alguns desses sólidos. Você consegue identificar qual é? Ah, muito bem. Quem falou que a oca se parece com o cone, acertou, esse azulzinho aqui. Você percebe que eles são bastante parecidos. Portanto, a questão número 1, ela quer saber justamente sobre isso. O telhado dessa oca, ela lembra qual tipo de figura geométrica espacial? Aí você vai dizer que ela lembra um cone, como nós vimos aí. Na questão número 2, diz para você marcar com o X o objeto em que um lugar inclinado rolará com mais facilidade. Por exemplo, se eu pegar esses 3 objetos, essa tora de madeira, pegarmos também esse peão e essa cesta, e se eu colocar, vamos dizer, numa ladeira, qual delas irá rolar? A gente já sabe que é a tora de madeira. Por quê? Porque a tora de madeira, se você observar, ela tem os lados o quê? Arredondados, e isso facilita para que ela se mova, né? No caso, saia rolando. Aqui na questão 3, diz para nós observarmos a imagem e responda as questões. Então, vamos lá. Na questão A, diz o seguinte: os objetos que não rolariam com facilidade são parecidos em quê? Então, se você observar, todos esses objetos, todos esses sólidos, eles possuem lados, certo? Alguns deles possuem lados parecidos. Você consegue identificar quais são? Ah, muito bem. Todos aqueles que têm os lados
quadrados, os lados retangulares. Então, você pode observar aí que dentre todos eles, apenas um não tem os lados quadrados. Você consegue identificar qual é? Isso mesmo, esse cilindro aqui. Quer dizer que todos os outros, eles ficarão paradinhos no seu lugar. Mas se eu mover, se eu colocá-los todos, sem exceção, num lugar inclinado, apenas um vai rolar, que é aqui o cilindro. Então, vamos lá. Na letra A diz assim, os objetos que não rolariam com facilidade, eles são parecidos em quê? Todos os lados são quadrados ou retangulares e também possuem pontas. Observem que o cilindro, esse que está marcadinho aqui, ele não tem ponta. Ao contrário, ele tem todos os seus lados arredondados. Então, na letra A, você coloca que os objetos que nós vimos aqui acima têm os lados quadrados ou retangulares, ou até mesmo possuem pontas. Você pode colocar dessa forma, tá certo? Na letra B, quantos lados você consegue ver no paralelepípedo? Você já consegue identificar o paralelepípedo? Muito bem, o paralelepípedo é esse objeto aqui, da cor verde. Então, quantos lados você consegue ver? Bom, eu consigo ver apenas 3 lados. Você também consegue ver apenas 3 lados? É isso mesmo. Sabe por que a gente consegue ver apenas 3 lados? Porque ele está num papel, ele é uma imagem. Mas se ele estivesse nas nossas mãos, nós conseguiríamos ver todos os lados. Já na letra C, diz o seguinte: quantos lados o paralelepípedo tem no total? Aí você pode dizer assim, professora, não tem como eu saber, porque ele está no livro, não tem como eu saber o outro lado. Ah, mas só que eu tenho uma coisinha para você. Você vai poder retirar, você vai poder recortar o paralelepípedo que está na página 209 do seu livro, é isso mesmo. Você vai poder recortar o paralelepípedo que está lá e assim saber quantos lados ele possui no total, tá bom? Então, vai lá agora, já recorta o paralelepípedo dessa página e você vai ter em mãos aí para avaliá-lo, para analisá-lo e assim obter a resposta, tá certo? Essa resposta aqui eu não vou dar não, você é que vai procurar, tá certo? Agora vire a página, nós vamos aqui para a página 180, onde diz o seguinte na questão 4. Observe os objetos apoiados sobre a mesa da professora Erilene e responda às questões a seguir. Então, você observa aqui que nós temos alguns sólidos geométricos sobre a mesa, ok? Observem aí, inclusive tem uns que quase caindo da mesa por serem diferentes dos demais, que nós vamos já avaliar direitinho essas diferenças, tá bom? Na letra A diz assim, da forma como estão apoiados, o que poderia acontecer se alguém mexesse na mesa? Vamos lá, a professora Erilene por acaso mexeu na mesa. E aí, o que pode acontecer com esses objetos? Observem aí que nós temos 2 objetos que têm os lados arredondados. Vocês já perceberam, já identificaram quais são? Muito bem, nós temos aqui o cilindro e temos também o cone. Então, o que pode acontecer com esses 2 objetos? Eles podem facilmente cair no chão. Por terem o quê? Por terem os lados arredondados. Se você falou isso, você acertou, é isso mesmo, tá bom? Então, por possuir os lados redondinhos, eles correm maior risco de cair. Na letra B diz assim, se a professora mudasse todos os sólidos de posição e desse um empurrãozinho em cada uma deles, ou melhor, em cada um deles, o que poderia acontecer? Bom,
Eu já dei até a resposta, né? Antes de você ler aqui a questão B. Mas é isso que pode acontecer. Se ela deu um empurrãozinho em todos eles, vamos ver aqui o que pode acontecer. Esse primeiro aqui, que é uma pirâmide, esse da cor azul claro, deixa eu até marcar aqui para você. Se nós pegarmos e dermos um empurrãozinho nesse sólido, provavelmente ele não vai sair do lugar, porque a sua base é quadrada. Aquilo que está encostando na mesa é quadrado, então provavelmente ele não vai sair do lugar. Vamos ver agora o segundo. Nós temos aqui, esse em azul mais escuro, temos o cubo, né? O cubo, ele também tem seus lados quadrados. Nós vimos que os sólidos que têm os lados quadrados, eles não rolam. Então, provavelmente, esse sólido, né? Aqui temos o cubo, ele não vai rolar se nós dermos um empurrãozinho, assim como esse outro sólido também, tá bom? Vamos aqui para a próxima. Temos os dois que nós já falamos deles aqui, né? Que temos o cilindro e o cone. Nós vimos aí que se nós dermos um empurrãozinho neles, eles vão cair no chão por terem os lados arredondados. Então, isso aqui já está muito claro para nós do que vai acontecer. Na letra C diz assim: sua resposta para os itens A e B foi igual? O que mudou? Aí você vai analisar direitinho e prestar atenção na sua resposta A e B e falar aí, mostrar o seu conhecimento dizendo o que mudou, tá certo? Letra D. Marque com um X os sólidos redondos que poderiam cair da mesa com um empurrãozinho. Então, esse aqui nem precisa me estender mais, né? Porque você já descobriu quais são. Que são o cilindro e também o cone. Então, por ter os lados arredondados, eles possivelmente vão cair da mesa. Letra E. Circule entre os objetos na mesa os sólidos não redondos, chamados de quê? Poliedros. Muito bem, então coloquem na cabecinha de vocês. Tem os lados quadrados ou retangulares, são chamados de poliedros. Se eles têm essas formas aqui, você já sabe que é um poliedro. Não esquece disso, tá bom? Então, você vai verificar atentamente quais são os objetos que têm essas formas e vai colocar aí na letra E, tá bom? Quais são os que não cairão da mesa. Na letra F diz assim: qual a diferença entre os objetos que podem cair da mesa e os que possivelmente não cairão? Nós vimos que a diferença está na forma que eles apresentam. Aqueles que têm os lados quadrados ou retangulares não vão cair, enquanto que aqueles que têm os lados arredondados, eles possivelmente vão cair, tá certo? E aqui nós temos o clique, aqui embaixo você pode me acompanhar. O clique diz o seguinte: os poliedros são figuras geométricas espaciais cujas faces, ou seja, os lados, são formados por figuras planas, figuras retas, no caso, retângulo e quadrado. Os sólidos redondos são aqueles que têm alguma superfície arredondada, como nós vimos os dois sólidos que estão para cair da mesa, tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido muito bem sobre essa diferença dos poliedros e também dos objetos arredondados, tá certo? Tudo isso aqui, crianças, vocês vão fazer no caderno, principalmente o Trocando Ideias. Por mais que você vá responder lá no grupo, você tem que fazer no caderno para ficar registrado. E também a página 180 você também vai responder no seu caderno. Não esqueça de colocar o cabeçalho da escola, com todas as informações que você já conhece. Então é isso, espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula.